Fala moçada, professor Caco, professor de História, com mais uma aula de História Geral. Hoje a nossa aula de número 2 sobre feudalismo. Basicamente, nós vamos analisar aqui a chamada Baixa Idade Média, aquele período que vai do século XI até o século XV, período em que está ocorrendo a decadência, a crise do sistema feudal, ou seja, aquele período em que o sistema feudal está passando por transformações. Professor, quais seriam essas transformações? Pelo menos as mais importantes. Vamos a elas. A primeira, gente, durante a Alta Idade Média, período em que ocorreu o apogeu do sistema feudal, o comércio praticamente não existia. O que é que vai ocorrer durante a Baixa Idade Média? Esse comércio vai ressurgir, esse comércio vai renascer e vai se tornar cada vez mais importante, que vai conseguir superar a atividade agrícola. Outro fator, outra grande mudança é, durante a Alta Idade Média, a população era essencialmente rural, ou seja, a população vivia basicamente dentro do feudo. E o que era o feudo? Uma propriedade rural. Ora, se a população vivia na zona rural, era uma população essencialmente rural. Professor, mas o que ocorre durante a Baixa Idade Média? Vários fatores levam essa população da zona rural, ou seja, gente, um êxodo rural, a população migrando da zona rural para a zona urbana. Isso significa o quê? Que as cidades voltam a ser povoadas, voltam a ser ocupadas e que começa a surgir também novas cidades. Ok? Professor, e o que mais que ocorre? Gente, o poder que durante a Alta Idade Média era um poder descentralizado, ou seja, o rei dividia o poder com os senhores feudais. Galerinha, na Baixa Idade Média, esses senhores feudais vão perdendo aos poucos os camponeses, os servos que os serviam, e dessa forma eles irão passar por um processo de enfraquecimento. Com o enfraquecimento dos senhores feudais, eles vão acabar se aliando aos reis, ocorrendo assim a chamada centralização do poder. Três mudanças básicas: renascimento comercial, renascimento urbano e centralização do poder. Isso ocorre quando, professor? Baixa Idade Média. Isso gera o que, professor? Crise do sistema feudal. Belezinha? Professor, mas como tudo isso ocorre? Nesse slide aqui, gente, nós temos o princípio do chamado renascimento comercial. Por quê? Olha só, no século XI, gente, ocorre o fim das invasões bárbaras. Ocorre, gente, a redução daquelas invasões. Com a diminuição das invasões, moçada, diminui o número de mortos. Esse e outros fatores gerou o quê? Gerou um aumento demográfico, gerou um aumento da população. Professor, aumentando a população, aumentou o que também? A mão de obra. Gente, aumentou a mão de obra, aumentou a área de plantação. Novas técnicas foram inseridas no processo agrícola, gente, gerando a princípio um significativo aumento na produção. Professor, desse aumento ocorreu o que? Olha só, excedente, houve excedente, ou seja, produziram tanto que foi o suficiente para alimentar a população e ainda sobrava. Professor, o que é que eles faziam com esse excedente? O que é que foi feito com a sobra? Gente, comércio. Mas um comércio ainda muito pequeno, um comércio que a gente chama de escambo. Professor, o que é escambo? Um comércio à base de troca. Professor, que comércio que foi esse? O comércio do excedente da produção que ocorreu durante o século XI. Professor, e aonde que normalmente ocorria essa troca? Olha aí, gente, normalmente em feiras que ocorriam nas cidades. Então agora os produtores, aqueles que viviam na zona rural, estão aos poucos se deslocando, indo para as cidades
porque lá tem feiras e eles vão nessas feiras trocar o seu excedente. Olha aí, galerinha, duas coisinhas, né? Renascimento comercial, o ressurgimento do comércio ainda muito pequeno, a base de troca denominado escambo, e as pessoas, os camponeses, se dirigindo às cidades, porque lá tem as feiras e porque lá eles vão conseguir trocar esse excedente. Outro fator muito importante, as cruzadas. Professor, o que foram as cruzadas? Expedições de caráter militares religiosos. Por que religiosos, professor? Porque quem incentivou essas expedições foi o próprio Papa, na época Urbano II. Alegava ele que a Terra Santa, ou seja, a Palestina, Jerusalém, a terra onde Cristo, o maior símbolo do cristianismo, morreu e ressuscitou. Morreu pelos cristãos e ressuscitou. A Terra Santa, a Terra Sagrada, estava em poder dos infiéis, ou seja, dos muçulmanos, que não aceitavam Cristo como Filho de Deus. Então o Papa agora começa a incentivar os cristãos a fazerem expedições e retomar a Terra Santa, que estava em poder dos infiéis, ou seja, estava em poder dos muçulmanos. Mas, gente, quero destacar que havia aí também um objetivo político. Falei para vocês que a princípio houve excedente, mas, gente, a população crescia num ritmo tão acelerado que com o tempo gerou-se na Europa uma superpopulação. Tinha gente demais na Europa e essas cruzadas também deveriam servir para reduzir a população europeia. Como, professor, fazendo com que eles morressem na guerra, na luta para retomar a Terra Santa? Gente, a ideia não era bem essa. A ideia era que essas expedições retomassem a Palestina e que a Palestina fosse colonizada com camponeses da Europa. Então, dessa forma, parte dos camponeses europeus iriam migrar para a Palestina. O problema é que, depois de 8 cruzadas oficiais, gente, um fracasso. Eles não conseguiram retomar a Terra Santa. Olha só, não conseguiram retomar a Santa, mas eles obtiveram um sucesso econômico. Porque, gente, muitos comerciantes acabaram financiando essas cruzadas porque pretendiam, por meio delas, reabrir rotas comerciais pelo mar Mediterrâneo. Então, dessa forma, eles poderiam, por essas rotas, ir até entrepostos comerciais e obter produtos que eram próprios da Ásia, que eram próprios do Oriente, como, por exemplo, as especiarias, que eram temperos, a seda, a porcelana, perfumes. Tá ok, gente? Então teve gente, sim, que financiou, mas não propriamente com o objetivo de retomar a Terra Santa, com o objetivo de reabrir rotas comerciais. Professor, e no final, o que ocorreu? Fracasso religioso, mais sucesso econômico, eles conseguiram reabrir rotas comerciais, né, que ligava comercialmente o Ocidente e o Oriente, e dessa forma, mesmo após as cruzadas, navios continuavam navegando pelo mar Mediterrâneo para ir até entrepostos comerciais, obter as especiarias, obter a seda, a porcelana, produtos oriundos da Ásia. Tá ok? E dessa forma, professor, o que foi que ocorreu? O comércio vai se tornando cada vez mais forte, o comércio vai se tornando cada vez mais intenso, gente, começam a surgir as moedas, começam a surgir as chamadas letras de câmbio, que seria semelhante ao que nós usamos hoje como cheque, tá ok? Mas a igreja travava um pouquinho todo esse comércio, tá, gente? Impedindo que houvesse o empréstimo de dinheiro a juro, porque na época a igreja estabeleceu um pecado denominado de usura. E o que era usura? Você emprestar dinheiro a juro. Porque emprestando dinheiro a juro, você ganha em cima do tempo, o tempo pertence a Deus. Então, dessa forma, você está ganhando em cima de Deus e isso é pecado. Tá ok? Professor, o que mais que está ocorrendo? Essas especiarias que chegavam normalmente pela Itália eram redistribuídas por toda a Europa por rotas terrestres e rotas marítimas.
Só que muitas vezes havia o cruzamento entre uma rota e outra, e quando cruzava uma rota e outra, comerciantes de uma rota parava para fazer comércio com os comerciantes da outra rota, surgindo assim as chamadas feiras. Professor, então quer dizer que várias pessoas acabavam se juntando ali, isso, e normalmente o que é que ocorria junto a essas feiras? Surgimento de novas cidades. Gente, então, nas proximidades dessas feiras, era comum surgir assim novas cidades, renascimento urbano. Professor, poderia me citar uma cidade que surgiu a partir de rotas comerciais? Sim, moçada, nós temos na França uma cidade chamada Champagne. A cidade de Champagne surgiu ainda durante a Idade Média e surgiu justamente do cruzamento de rotas comerciais, tá ok? Esse comércio, gente, está gerando também um novo grupo social, um grupo que está ficando cada vez mais rico, um grupo que está ficando cada vez mais poderoso. Professor, e de onde que vem essa riqueza? De onde que vem esse poder? Do dinheiro, da riqueza advinda da atividade comercial. Então, por favor, a partir de agora, pelo menos nesse momento, baixa Idade Média, quando você ouvir o termo burguesia, o termo burguês, estamos referindo a um grupo social que tem como principal atividade econômica um comércio que está se tornando cada vez mais forte, que está se tornando cada vez mais intenso, e por isso nós denominamos de renascimento comercial, tá? Essas cidades também estão atraindo nobres, também estão atraindo camponeses, e com o tempo, gente, essas cidades vão procurar obter a sua autonomia, porque, gente, a cidade estava dentro de um feudo. E quem era a autoridade máxima do feudo? O senhor feudal. Só que nem sempre o interesse do senhor feudal batia com o interesse dos habitantes daquela cidade. Então, teve cidades que conseguiram, pagando, obter a sua autonomia, e teve cidade que não conseguiu entrar em acordo com o senhor feudal, acabou tendo que obter a sua autonomia através de revoltas, através da luta armada, tá? Professor, cidade que conseguiu obter a sua autonomia pagando, cidade franqueada. Cidade que conseguiu obter a sua autonomia através de revoltas, comunas, tá joia? Vamos adiante. Tá ok? Professor, e o que é que ocorre ali no século XIV? Gente, ocorre uma grande crise, e essa crise normalmente é identificada por esses 3 itens que está na sua tela. A primeira ou o primeiro item é a fome. Professor, o senhor não falou que houve um aumento na produção? Sim, gente, mas eu falei também que junto com esse aumento na produção está ocorrendo um aumento demográfico, está ocorrendo um aumento populacional. Gente, esse aumento populacional foi tão grande que superou a produção. E no século XIV nós temos uma população tão grande na Europa, gente, que mesmo aumentando a área plantada, mesmo aterrando pântanos, mesmo desmatando florestas, mesmo empregando novas técnicas, a produção não era suficiente para alimentar toda a população, e está ocorrendo fome. Professor, por que que isso significa crise? Porque, gente, mostra que o sistema feudal não está mais servindo, que aquele negócio de produzir, aquela forma de produzir que ocorreu durante o sistema feudal não está sendo suficiente para alimentar a toda a população, né? E não bastasse isso, ainda vem, gente, a terrível peste negra. Um dos barquinhos que veio lá do Oriente, veio da Ásia, trouxe um ratinho que tinha consigo uma pulga que, quando picava a pessoa, ele poderia contaminar a pessoa e fazer a pessoa, né, contaminada contrair, né, uma doença conhecida hoje como peste bubônica, e que na época era conhecida como peste negra, porque a pessoa infectada, gente, além de uma
febre elevadíssima, a pessoa apresentava manchas pretas pela pele. Então, por isso, essa terrível doença ficou conhecida na época como peste negra. Gente, essa doença vai se alastrar por toda a Europa, mesmo porque o contágio se dava de forma indireta, ou seja, eu não precisava nem tocar em você, só de estar perto com você, só de conversar com você, você poderia ser contaminado. E devido aos recursos médicos, os recursos da medicina da época, gente, 1/3 da população europeia acabou sendo vítima, ou seja, a cada 3 habitantes da Europa, 1 acabou sendo vítima da terrível peste, tá? Não bastasse isso, está ocorrendo guerras também. Guerras de quem, professor? Olha só, revoltas camponesas. Professor, o senhor falou que os camponeses, os servos, aceitavam aquela exploração. Sim, gente, durante a Alta Idade Média, eles aceitavam aquela exploração porque eles necessitavam de segurança, mas devido ao fim das invasões, eles não precisam mais de segurança. Muito pelo contrário, o que eles percebem é que, diante dos camponeses que estão fugindo, diante dos camponeses que estão morrendo vítima da peste, diante dos camponeses que estão morrendo na guerra, os senhores feudais estão aumentando ainda mais a exploração para manter o seu padrão de vida. Reduziu o número de servos e o senhor feudal, querendo manter o seu padrão de vida, teve que aumentar a exploração. Gente, revoltas camponesas. A mais conhecida, Jacquerie, que ocorreu na França. Gente, terrível violência, vitimando muitos nobres, vitimando muitos senhores feudais. Tem também a Guerra dos 100 Anos, onde o rei da França morre, não deixa herdeiros diretos, né? O parente mais próximo era o rei da Inglaterra, que invade a França para reivindicar o trono. Professor, mas ele tinha direito ao trono francês? Segundo uma lei da França denominada de Lei Sálica, não. Por quê? Porque essa lei determinava que nenhum descendente de lado feminino poderia assumir o trono francês. E ele era filho da irmã de Filipe. Era filho da irmã, ou seja, ele era do lado feminino. Se ele fosse filho do irmão, gente, nenhum problema, só que ele era filho da irmã. Só que, naturalmente, que ele não aceita esse argumento, invade e resolve tomar o poder à força. Aí começa uma luta dos franceses para expulsar os ingleses e conseguir ali estabelecer o seu próprio rei, um rei francês. Quanto tempo dura essa guerra? 116 anos. Como que ela fica conhecida? Guerra dos 100 Anos. Tá ok, gente? Então, essa é a famosa Guerra dos 100 Anos e faz parte de uma crise grandiosa que ocorre na Europa durante o século XIV. Tá ok? Professor, o que está ocorrendo nesse mesmo momento? A formação dos estados modernos. Como é que surgem esses estados modernos? Com a centralização do poder nas mãos do rei. Professor, como que esse rei consegue centralizar o poder? Primeiro, nós temos senhores feudais enfraquecidos, nós temos senhores feudais que estão vivendo revoltas e agora eles precisam se aliar ao rei para que o rei possa protegê-los. Tá ok, gente? Então, esse senhor feudal vai agora que ele está enfraquecido se submeter ao rei, tá ok? Para que dessa forma o rei com poder centralizado pudesse conter essas revoltas. Professor, mas o senhor falou também que o rei era fraco. Só que, gente, esse rei agora é financiado pela burguesia. Professor, por que a burguesia resolve financiar o rei? Porque eles acreditam que o poder centralizado nas mãos do rei vai ser muito bom para o comércio. Porque, gente, até então, cada senhor feudal cunhava, ou seja, fazia sua própria moeda. Cada senhor feudal estabelecia sua própria unidade de peso, sua própria unidade de medida. Então, isso dificultava muito o comércio. Quando o burguês saía de um feudo e ia para o outro, gente, ele se deparava com uma nova moeda, uma diferente unidade de peso, uma unidade de medida. Então os burgueses passaram a financiar os reis, porque dessa forma esses reis, com o poder centralizado, iria conseguir unificar moeda, uma só moeda para todo o reino, uma só unidade de peso,
o quilo, uma só unidade de medida, o metro, iria tornar o comércio muito mais fácil, e esse rei agora, tendo um exército, poderia dar ao burguês a segurança necessária, já que os comerciantes da época, gente, eram comerciantes que se deslocavam de uma região para outra. Não era aquele comerciante que abria sua loja e esperava o cliente. Ele saía atrás do cliente e dessa forma, para perambular aí por essas regiões, muitas vezes regiões isoladas, ele precisaria sim de segurança. Galerinha, ufa, vamos aos exercícios. Trouxe aqui alguns exercícios rapidamente para que a gente possa gravar bem esse conhecimento adquirido hoje. Então vamos lá. No contexto da crise do feudalismo, tá? As cruzadas. Então nós estamos falando da crise do feudalismo, período da chamada Baixa Idade Média, período em que acabou contribuindo para o renascimento comercial, as chamadas cruzadas. Tá ok? Professor, por que as cruzadas contribuíram para o renascimento do comércio? Porque apesar deles não conseguirem retomar a Terra Santa, eles acabaram conseguindo reabrir rotas pelo mar Mediterrâneo e mesmo após as cruzadas, eles continuaram navegando pelo mar Mediterrâneo, buscando especiarias que eram revendidas por toda a Europa. Além das especiarias, tá, gente? Eles acabaram se deparando com novas formas de comércio que tornava esse comércio muito mais fácil, esse comércio mais dinâmico. Portanto, no contexto da crise do feudalismo, as cruzadas contribuíram para, olha a alternativa de letra D, a reabertura do mar Mediterrâneo, dinamizando o comércio entre o Oriente e o Ocidente, perfeito? Então aí está a alternativa correta, a alternativa de letra D, tá joia? Vamos à próxima questão, tá ok? Gente, aqui eu vou ter que desligar a câmera, tá joia? Mais uma vez, senão vocês não vão ter acesso a toda a questão, então vou desligar aqui a câmera, só um segundinho. Pronto, vamos lá então, leia comigo. No processo de formação das monarquias nacionais europeias, o desenvolvimento do comércio e as cidades. Gente, olha só, o que foi a formação das monarquias nacionais europeias? A centralização do poder nas mãos do rei. Quem é que financiou, quem é que apoiou o rei, e esse apoio foi de suma importância para que esse rei conseguisse centralizar o poder? A burguesia, os comerciantes. Professor, e por que os comerciantes queriam um rei com poder absoluto? Para que ele pudesse unificar as moedas, unificar pesos e medidas, unificar tributos, já que cada senhor feudal cobrava um tributo diferente. Então, dessa forma, nós vamos nos deparar aí com a alternativa de letra A, que diz que o desenvolvimento do comércio e das cidades foi importante a centralização do poder, porque esse comércio criou a necessidade de centralização do poder para unificar tributos, unificar as moedas, os pesos e as medidas, né, além das leis e mesmo a língua, né? Já que os habitantes que falavam uma determinada língua agora estariam juntos no mesmo território, formando ali uma nova ou uma única nação, tá joia? Então aí está a alternativa de letra A, é a alternativa que diz respeito a esse período de centralização do poder ou do renascimento comercial, gerando a necessidade de centralização do poder. Tá? Então, olha só agora, nova questão, são aspectos da crise do feudalismo. Então, falamos que essa crise, né, gente, ocorre durante a Baixa Idade Média e que essa crise nada mais é do que as características do sistema feudal desaparecendo, né? Mas percebo que agora nós queremos o exceto. Então, isso quer dizer que aí apenas um único fator não está relacionado à crise do feudalismo. Olha o primeiro item, gente, a descoberta da América no século XV.
Nós sabemos que a América foi descoberta em 1492, né? Pelo menos foi o termo utilizado na época, tá joia? Só que nós analisamos aqui, gente, a crise do sistema feudal. Em algum momento eu citei descoberta da América? Não, gente, isso aí foi a solução para a crise e não a crise. Então, esse item não está relacionado aos aspectos da crise do feudalismo. Mas vamos ver os demais. Olha só, fim das invasões vikings e árabes a partir do século IX. Sim, gente, isso aí faz parte porque com o fim dessas invasões, aumenta a população, né? Aumenta a produção, aumentando a produção vai ter renascimento comercial, e esse renascimento comercial é o quê? Crise do sistema feudal. Olha o item C, o crescimento demográfico a partir do século X. Exatamente, né? Esse crescimento demográfico vai gerar aumento da mão de obra, vai gerar aumento da produção e vai gerar renascimento comercial. Beleza? As inovações técnicas na agricultura. Sim, gente, né? Inventaram um novo arado chamado de charrua, muito mais eficiente. Eles estabeleceram a técnica chamada de rotação de culturas, dividindo a terra em 3 partes iguais e estabelecia o seguinte: enquanto 2 partes produzia, uma descansava para recuperar os nutrientes. Está sim inserido no processo de crise. Item E, renascimento comercial e urbano a partir do século XII. Perfeito. Então, todos os itens, exceto o item A, está relacionado à crise do feudalismo. Galerinha, como eu disse na aula anterior, né? Se você gostou, deixa aí o seu like para dizer que gostou, para dizer que quer mais aulas, né, sobre assuntos, sobre temas importantes da história, né? Se você quiser ser avisado de que novas aulas já estão disponíveis, inscreva-se lá, tá ok? Se você tem aí um colega que, assim como você, precisa, gente, compartilhe o vídeo e deixe, como eu disse antes, aqui o seu like. Inscreva-se para que toda essa produção possa chegar até você, para que todo esse conhecimento possa te ajudar a obter aquela vaga tão desejada em uma das faculdades que nós temos aí disponíveis pelo país, ok? Professor Caco terminando a aula e deixando a você um abraço e um até logo, até a nossa próxima aula.